você também é um personagem principal, um dos personagens principais dessa conquista do título de 84. Você tem o apelido 109. Primeiramente, vamos começar, por que 109? Bom, primeiramente, o meu abraço a vocês. A origem do meu apelido é a seguinte: eu sou de Itabira e o Valério Doce, que foi um timaço lá de futebol mineiro, aqui do futebol mineiro, lá de Itabira, o qual eu fui treinador dele por muito tempo. Na época de minha passagem pelo juvenil do Valério, Júnior, o Valério Doce foi jogar em Caxambu e tomou uma goleada lá de 6-2. E nesse jogo, no time de Caxambu, tinha um jogador muito bom que fez miséria nesse jogo, por apelido de 109. Quando o Valério Doce chegou em Itabira, os jogadores falavam: tem um jogador lá que 109, seu futebol parece com o dele. Então passaram a me chamar de 109 e pegou. E qual você prefere, Vicente Lage ou 109? Ah, qualquer coisa, qualquer um dos dois. E tem gente que não sabe que eu chamo de Vicente Lage, me conhece por 109. Tanto é que nas nossas pesquisas, realmente, alguns colocam só 109 e outros Vicente Lage. Eu, nas pesquisas, custei achar mesmo Vicente Lage, era só 109. 109. E em várias reportagens, em vários estados, eles não me chamam, me conhecem por 109. Tá certo. Então vamos chegando aqui, você chegou no time de Uberlândia em 1984. Quem que trouxe o senhor para treinar o time do Uberlândia? Eu vim para Uberlândia, foi um amigo meu que me parece que trabalhou, ele é preparador físico. Ele me indicou, na época o presidente era Elmo Siles, me indicou para o Elmo Siles, eles me convidaram, o próprio Uberlândia me convidou e eu vim. Eu tinha saído do América Mineiro. Não tinha saído, não, eu estava no América Mineiro. Mas como na época eu era supervisor, gerente de futebol do América, eu preferi ser treinador, o qual já tinha trabalhado como treinador no Valério Doce. Então eu vim para aqui saindo do América. E daqui eu fui para o Atlético Mineiro. E você pegou um time que tinha mais ou menos uma base de 80, 79, 80, e alguns jogadores de 82, alguns jogadores chegaram. Você trouxe alguns atletas para essa base que o Uberlândia já tinha um pouco? Não, eu já achei esse time com todos os atletas que nós somos campeões. O Moacir já estava aqui, o Batista, o Luizinho Batista da cidade. E o Carlos Roberto estava aqui já, era de Divinópolis. Então eu não tive muito trabalho de procurar os jogadores e trazer os jogadores, não, já achei eles aqui. Só coloquei o meu sistema de trabalho, as minhas táticas de jogo e tal, e foi fácil que eles compreenderam muito bem. São todos jogadores muito disciplinados, muitos batalhadores, honestos, nós conseguimos fazer um bom trabalho. E com relação, falando agora nas táticas mesmo, você tinha um sistema de jogo bem ofensivo, jogando com pontas. Você se inspirava em algum técnico? Ou era um trabalho seu, da sua cabeça, como que era? Um dos maiores técnicos, se não o melhor técnico que eu conseguia trabalhar com ele, e que eu considero um dos maiores técnicos do Brasil, o Enio Andrade. Eu trabalhei com ele 3 para 4 anos no Cruzeiro. Antes do Uberlândia? Antes do Uberlândia. Ah, certo. Não, depois do Uberlândia. Então, eu já conhecia ele antes, mas trabalhei com ele em 92. Porque naquele torneio que nós somos campeões, que é torneio brasileiro, Taça de Prata, eu joguei contra ele no Curitiba. Então, nós já tínhamos conhecimento, eu tinha o visto trabalhar e tal, implantei aquele sistema de jogo dele aqui no time do Uberlândia. O jogo ofensivo. O Uberlândia, não sei se você lembra, já viu falar, era um time que nunca jogou com 3 zagueiros, 3 volantes, era um time ofensivo. Então é um pouco a sua estratégia de jogo, mais a característica que o Uberlândia já teve. O treinador que eu inspirei muito nele foi o Gerson dos Santos.
já faleceu. Eu fui para a Seleção Mineira com ele. Em 69, 70 nós dirigimos a Seleção Mineira. Era um técnico também que trabalhava muito ofensivamente. Porque você não vê hoje no futebol. Você vê só os times retrancados. Mete um gol lá, vai para retranca. Não Faz é? 1 a 0, acaba o jogo. Acaba o jogo. Então, ô Vicente Lage, a nossa história começa do Uberlândia Esporte, com a sua chegada, depois começa com o torneio incentivo. Vocês disputaram um torneio incentivo antes de entrar na taça, na segunda divisão, na taça de prata. Como que foi esse torneio incentivo? Torneio incentivo, torneio início, né, que eles falam, né? Nós somos campeões. Foi um time, nós demos sorte também, né? Porque esse torneio aí você joga contra as equipes quase todas. Você tem que ganhar de todas no mesmo dia. Então nós somos campeões. Vocês enfrentaram o Nacional de Uberaba, venceram por 2 a 0, 3 a 0. Você tem alguma lembrança desse jogo? Algum fato? Não, eu lembro que nesse jogo trouxe uma dificuldade para nós, que foi o primeiro jogo, não foi? Foi. Eu lembro que o jogo estava difícil, depois nós fizemos 2 gols em seguida, um atrás do outro. Então facilitou a vitória, né? Certo. Vocês também enfrentaram o Uberaba, outro time aqui da região, também de Uberaba, venceram por 3 a 1, 3 a 0. Foi tranquilo também o Uberaba, apesar da rivalidade que tinha Uberlândia e Uberaba? O jogo do Uberaba foi até mais fácil que o Nacional. E o Nacional era inferior ao Uberaba, né? Tá certo. E o único time que vocês perderam foi o Guarani de Divinópolis. Vocês venceram por 2 a 1 e acabou perdendo por 2 a 0. Foi a única derrota nesse torneio início, nesse torneio incentivo. Por que essas derrotas, talvez? Tem alguma? É porque tem jogo que nada dá certo. O goleiro adversário fecha o gol e tal, e a gente perde gols fácil. Então pode ter acontecido isso. Perdemos vários gols e não conseguimos ganhar o jogo. Com certeza. Mas ganhamos o título, não é? Sim. Vencendo aí o torneio início, como você já disse, vocês foram campeões com apenas uma derrota. O time já tinha uma base para enfrentar o Campeonato Brasileiro. Já tinha uma base. Tanto é que eu falei numa entrevista que eu dei há pouco na rádio aí, que nós demos muita sorte também, que nós não tivemos uma contusão forte que tirou o jogador do campeonato, não é? Então vocês entraram na Taça de Prata e a estreia foi contra o Nacional de Itumbiara, aqui no Parque do Sabiá. 3 a 0. Tem alguma lembrança desse jogo? Tenho, o time jogou tão bem que nesse jogo eu tive a esperança de fazer uma boa campanha, não é? Naquele momento eu não sabia, eu tinha aquela esperança de ser campeão, mas tinha uma esperança de fazer boa campanha. Tanto é que o Nacional de Itumbiara ele foi extinto em 1985, um ano após. Então até o time talvez até não tinha tanta tradição. Exatamente. E mas era um time muito batalhador, um time que nos trouxe uma dificuldade muito grande para conquistar a vitória. E lá vocês perderam por 2 a 1, lá em Goiás. E teve até uma história que a gente acabou relendo e descobrindo com as pessoas, que o Pietro, o presidente na época, teve uma confusão, talvez por uma expulsão. Você se lembra o que foi essa confusão aí do Pietro após o jogo? Pietro era um presidente, ele gostava muito de aparecer mais do que os jogadores. Ele era um presidente jovem, ele era jovem, não é? Então ele gostava muito de intrometer na função que não era dele. E me parece que nesse jogo ele se envolveu com o time adversário, né? E foi o que atrapalhou e teve essa polêmica mesmo. Pietro tinha esse temperamento mesmo, né? Tinha. Mas nada que afetou o grupo durante o campeonato? Não, nada não. Tá certo. Passando aí do Nacional, chegou às oitavas de final, Guarani de Campinas. Primeiro jogo 0 a 0 aqui no Parque Sabiá. Tem alguma lembrança? Contra o Guarani de Campinas. Guarani de Campinas, eu tenho até no álbum meu aqui a reportagem desse jogo. Teve um jogo que foi 0 a 0. Primeiro jogo aqui no Parque Sabiá por 0 a 0. 0 a 0. Esse jogo aí foi um jogo também, conforme eu estava falando com você, a derrota que nós tivemos para o Guarani no início, esse jogo nós perdemos bom demais.
O Vivinho perdeu várias oportunidades. É aquilo que eu falei com você. Tem jogo que não é aquilo que você espera, então não consegue ganhar. E aí vocês foram até Campinas, bateram por 1 a 0. E eu tenho reportagem desse jogo aí, depois eu vou mostrar. Não, a gente vai, com certeza, a gente vai dar uma olhada assim. Pesava o fato do Guarani ter sido campeão em 78? Era um timaço? Era, um time muito grande. Lembra alguns jogadores aí forte. do Guarani? O Neto jogava no Guarani, não jogava? Jogava, É, ele estava começando. É, o Neto. Tem muito tempo, né? Teve uma história também que o Neto, na hora de ser substituído do jogo, ele tirou a camisa, algo que não era normal quando for substituído. Já era uma marra do Neto, não sei se você se lembra, marra do craque Neto. Não lembro não. Tudo bem. E com relação, depois dessa vitória, vocês passaram a ter uma confiança maior? Passamos que o Guarani, naquela época, tinha sido campeão. Então nós tivemos esperança porque tivemos um jogo duríssimo com o campeão paulista, então nós tínhamos oportunidade e condição de fazer o mesmo aqui nesse torneio, né? E tinha a pressão da torcida lá? Vocês bateram lá por 1 a 0 lá em Campinas, tinha uma pressão? Pressão normal, igual tinha aqui o Uberlândia também contra o adversário. A torcida abraçava o time aqui na cidade de Uberlândia? Era motivada, a torcida que era violenta. Era uma força que dava para o time dentro de campo. Com certeza. Passando aí do Guarani, uma vitória, 2 jogos difíceis, uma vitória por 1 a 0. Vocês chegaram nas quartas de finais contra o Itumbiara de Goiás. Vocês venceram aqui por 2 a 1, venceram lá por 2 a 1 e aqui empataram em 1 a 1. Tem uma história que a torcida invadiu, melhor, entre aspas, invadiu o estádio do Itumbiara, como na torcida mesmo, não invadiram o campo, mas que encheram o estádio lá em Itumbiara. Essa história é verdade? Foi uma renda enorme, uma torcida violenta que ajudou muito a equipe. Infelizmente nós ganhamos, né? 2 a 1, né? Uhum. Ganharam de 2 a 1 e aqui empatou 1 a 1. Para você ver como é que aqui em casa nós empatamos e ganhamos lá. Mas é porque, não sei se o excesso de confiança, a equipe não produziu bem aqui. E lá nós jogamos bem. E com relação também, foi um desafio mais fácil? O Itumbiara talvez era mais fácil do que o Guarani? Pelo menos o Guarani era uma equipe mais famosa, mais experiente que o Itumbiara. Era considerado melhor do que o Itumbiara. O Uberlândia estava sendo considerado o azarão da época ou não? O Uberlândia foi chegando aos poucos? Não, foi chegando, não era azarão não. O Uberlândia tinha nome também no futebol mineiro. O Uberlândia era uma equipe consagrada, uma das melhores do interior. E já teve grandes craques no passado antes da sua chegada. Exatamente, eu já enfrentei o Uberlândia no Campeonato Mineiro, dirigindo o Valério Doce. Era jogo difícil demais, aqui e lá em Itabira. Era jogo muito difícil. E todos os jogos desse campeonato foram no Parque do Sabiá? Parque do Sabiá. Não, eu joguei muito no Juca Ribeiro também. Não é? Qual que você, se fosse para você escolher, qual que você Parque prefere? do Sabiá, né? Parque do Sabiá. Parque do Sabiá, tá certo. Passando o Itumbiara de Goiás, chegou na semifinal, Botafogo da Paraíba. Vocês venceram o primeiro jogo 4 a 0 e aqui em Uberlândia fez 3 a 0. Foi fácil? Foi, esse jogo foi o jogo mais tranquilo que nós tivemos. Esse 4 a 0 então, no primeiro tempo a gente já vencia o jogo, não sei se foi por 2 ou 3. Se não me engano era 3 a 0 que já estava no primeiro tempo. Um jogo tranquilo. E a viagem até a Paraíba, como que foi essa viagem? Tranquilo. De avião, de ônibus? De avião. Todos os jogos desse campeonato foi de avião. A não ser aqui pertinho, né? Itumbiara aqui, parece que foi ônibus. E tinha também a história do Botafogo da Paraíba, ele tinha vencido em 78 por 6 a 3 Uberlândia. Essa história incomodava? Foi até uma revanche ou não? Em 88? Em 78. Eu já não estava aqui mais. Sim, você ainda não era o técnico, em 78. Foi aqui ou lá? Foi em 78. Ah, 78. Se você não era técnico do Uberlândia, mas tinha não. essa mística de ter perdido por 6 a 3 aqui do Botafogo da Paraíba. Jogo Pesava amistoso? essa história? Foi, se não me engano, acho que foi, ou foi por algum campeonato, não me lembro. Acho que foi brasileiro. Foi o brasileiro, por 6 a 3. Então não chegava a mexer com a cabeça dos jogadores não, essa goleada sofrida. Não.
Não, nós nem tocamos nesse jogo, nem falamos sobre esse jogo. Foi uma época que eu não estava aqui, não é? Só um instante. Não, tranquilo. A torcida do Botafogo da Paraíba ela é muito fanática, até hoje. Lá, como que era enfrentar a torcida? Vocês fazendo 3-0 já no primeiro tempo ali. Mas não foi tão fanático como a do Remo, não. A do Remo foi a pior. Vocês Na qual morreu um torcedor, né? a gente vai chegar nessa história daqui a pouquinho. E depois de venceu o Botafogo da Paraíba 4-0 lá, 3-0 aqui em Uberlândia. Qual foi a sensação de ter chegado ao final? Ter chegado na quarta de final, né? Não, vocês já estavam na semi. Na semifinal. Bateram o Botafogo da Paraíba na semifinal. Depois desse jogo vocês chegaram à final e enfrentar o Remo. Qual que era a sensação do time do Uberlândia? O Remo nós jogamos aqui primeiro, né? E ganhamos lá de 1-0, não foi? Vocês venceram aqui por 1-0. Gol e do lá, Vivinho aos 46 do segundo tempo. E lá empatamos, né? Isso, 0-0. Teve aquela briga danada, Exatamente. Tal, né? E infelizmente morreu um torcedor. Mas o time do Uberlândia era um time tão coeso, um time tão aplicado, que nós tivemos tranquilidade para enfrentar a torcida, enfrentar o adversário próprio. Então, aconteceu aquilo que aconteceu, nós ganhamos o título. o primeiro jogo, 1-0, gol aos 46. Que lembranças você tem desse jogo? Tem muita lembrança, que foi eu sofri demais, porque o time não marcava o gol, e eu com aquele nervo lá de fora, quando foi aos 46 minutos, já estava no desconto, foi aquele alívio. Então foi... Você se lembra do lance? Você estava ali à beira do gramado, foi até perto de você mais ou menos. Foi, lembro sim, olha. Uma bola, se não me engano, foi passada pelo Eduardo. O Vivinho tocou. O Vivinho era um jogador muito oportunista, muito técnico, né? E não sei se vocês lembram, vocês são jovens do Vivinho, lembra não? A gente lê pelas histórias da internet. Eu conheci ele pessoalmente, tem agora recente. Então, Esse gol aí tinha muito torcedor que tinha ido embora do estádio, tinha. porque já tinha desistido já, né? Aí é que nós ganhamos o campeonato. Foi nesse gol aos 46. O time saiu tão, o adversário saiu tão traumatizado de campo que aquilo abateu um bocado o time. Chegou lá, nós jogamos muito bem, uma defesa bem postada em campo e tal. Moacir jogando muito bem. É aquilo que eu disse para você, o time do Uberlândia deu muita sorte que não machucou ninguém. Disputamos o campeonato todo com o mesmo jogador. Isso aí facilita demais até o trabalho do técnico. Exatamente. Então lá vocês empataram em 0-0. Tem aquela mística mesmo do placar parado, o cronômetro mostrando o tempo do jogo. Esse foi um dos motivos da invasão dos torcedores ao final do jogo. O que levou aquele momento? A sorte nossa é que naquela época os árbitros eram só árbitros de primeira categoria. Jesse Aragão, Avimar, Gaspar do Rei, só árbitros bons. Então eu aguentava o jogo, eu aguentava a pressão. Você se lembra quando a taça foi entregue? Porque no meio da confusão, diz que a taça já estava na hora, o pessoal, todos os jogadores viram a taça dentro do ônibus, ninguém sabe como entregou. Você se lembra como que foi essa entrega? Lembro, mas tem tantos anos, né? 30 anos. E eu com 80 anos agora, hein? Nem parece. Mas eu lembro que houve um tumulto danado e a torcida não aceitava, não. E essa taça, durante a viagem, a chegada nossa aqui em Uberlândia, ela foi exibida aqui em cima de um caminhão. Vocês devem ter visto o jornal aí, aqui também tem, você vai ver. Então isso foi muito importante e muito gratificante pra gente. Tem uma história lá no segundo jogo, lá na cidade onde o Remo, eu esqueci o nome da cidade, onde o Remo manda os jogos, eu esqueci. Belém do Pará. Belém do Pará, exatamente. Era essa a palavra. Teve uma história que foi contada até pelo Zecão. A carteirinha do Eduardo ficou aqui em Uberlândia. Jogava Maurinho no lugar de Eduardo. Só que o Eduardo estava no banco de reservas e até entrou no jogo. O que foi essa história? Nós tentamos
colocar o Eduardo em campo, com outros documentos que ele tinha. E eles não deixaram, mas já forçado e pressionado pelo o time local, a diretoria do time local. Não aceitou de maneira nenhuma, que podia. Eu, pelo menos, fui jogador de futebol, quantas e quantas vezes eu joguei com outros documentos sem ser carteirinha, e eles não deixaram. Realmente, ele ficou no banco. E aí, mas ele podia entrar jogando regularmente, sem nenhuma irregularidade. Podia, que tinha contrato em vigor normal, tudo direitinho. Mas o Maurinho também era um jogador muito técnico, muito bom também. Era considerado como jogador titular, o Maurinho. Que, aliás, mora até hoje aqui em Uberlândia. Sim, tem muitos jogadores. Até agora eu já descobri uns sete jogadores que moram aqui em Uberlândia, mais ou menos. Sim. Ou se não tem algum parente ligado aqui, e a gente tá indo atrás de todos, né? Bom, ganhando o título lá em Belém, vocês jogaram no mesmo ano a primeira divisão. Vocês enfrentaram Vasco, Curitiba e Fortaleza. Como que foi jogar a primeira divisão? Foi tranquilo, mas nós só não chegamos na final porque houve um pouquinho de inexperiência de alguns atletas nossos disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, nós empatamos um jogo muito difícil com o Vasco da Gama, né? E perdemos lá de 1-0, já foi nesse Campeonato Brasileiro, perdemos lá de 1-0. Nesse jogo, nosso time estava jogando muito bem, melhor do que o Vasco. Mas teve uma jogada lá que a nossa defesa bobeou lá e o Roberto Dinamite fez 1-0. E teve também a história que você não treinou um time do Uberlândia contra o Vasco. Você, foi até o pai do Luiz Lara, do jornalista. Odilon Lara foi diretor aqui. Sim, ele até... Aliás, o filho dele me entrevistou agora. Luiz Humberto Lara. E aí ele chegou a comandar a equipe em campo. O que aconteceu que você não pôde treinar a equipe contra o Vasco? Me parece que eu tive que ir a Belo Horizonte. Eu tive um familiar adoentado, eu tive que ir lá. Esse foi o motivo. E assim, um dos lances capitais que podem, a gente não vai condenar ninguém, teve o lance do gol do Lela, que foi por cima do Curitiba. Qual a pergunta aí sobre esse gol? Foi um lance que poderia ter colocado o Uberlândia na próxima fase. Foi. Esse jogo, se o Uberlândia ganhou esse jogo, e por incrível que pareça, esse próprio Lela me tirou a oportunidade de ser campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, lá no Mineirão. É o pai do Richardson e do Ele fez um gol que, se fosse empate esse jogo, o Atlético Mineiro ia para a final com o Bangu. O Curitiba foi campeão esse ano, Campeonato Brasileiro. Foi. E depois o Vasco foi também. E contra o Uberlândia esse jogo, foi um daqueles gols também que você não espera nunca. Um vacilo qualquer da defesa, você toma o gol. Um descuido da zaga proporciona o adversário furar o gol. Isso aconteceu. A gente sabe que um time ele tem 22 até mais jogadores. Você consegue fazer pelo menos avaliação de algum dos principais jogadores? Uma característica de cada jogador, por exemplo? Pelo menos do titular ou alguns reservas que eram os principais jogadores? Se você quiser, eu te dou o time todo titular e os reservas. Pode, então vamos passar pra gente. Moacir, Luizinho, Batista, Zecão e Batata. Luizinho, Carlos Roberto e Eduardo. Geraldo Toro, Vivinho e Zé Carlos. Reserva Santos, goleiro. Tiãozinho, zagueiro. Tairone, zagueiro. Cleiton, daqui da cidade também. Nas laterais, Birubiru no ataque, Maurinho no ataque. Esse é o plantel. 20 jogadores, 21 por aí. Você trabalhava mais ou menos com essa média de jogadores. E como você disse, seu time não machucou, né? Não machucou, e o Uberlândia não tinha aquela condição financeira de ter 28, 30 jogadores, né? Então a gente tinha que trabalhar com essa média. Pensando em algumas peças, quem era o homem de confiança daquele time de 84? Um jogador mais experiente, o Moacir, né? Muito tranquilo, experiência, confiança. Do Zecão.
São jogadores de mais confiança e mais experientes na equipe. Porque o Vivinho era garoto, o Eduardo, o Cleito, o Tairone, Maurinho, era criança, Vivinho. O matador então era o Vivinho, você já disse que era... Vivinho, o Fred do Fluminense me faz lembrar do Vivinho. O Vivinho era um jogador português igual o Fred. A bola chega... Toca logo e cabeceia bem, né? Tanto é que depois foi vendido para o Vasco. Ele tinha 2 ponteiros muito bons, o Zé Carlos e o Geraldo Toro. Tinha as jogadas muito determinadas que a gente fazia nos treinamentos. Então isso fazia com que o time produzia bem ofensivamente. E o cabeça pensante, o que levava a bola do meio de campo para o ataque, quem que era a figura? O Carlos Roberto, que veio do Guarani de Divinópolis para cá. Conversando com outros jogadores da época, eles falaram que o Uberlândia não tinha um meio de campo que batia, que era firme, era mais clássico. Mais técnico, exatamente. Era uma opção sua? O Vivinho era um jogador, era um volante. É que normalmente é um jogador que destrói, que chega junto, e não, ele era mais técnico. Não era opção minha, era qualidade e condição do jogador. Uhum. Você tem também a história que você mudava o capitão a cada jogo. Era uma superstição? Isso para dar confiança ao jogador, não é? Porque normalmente hoje no futebol brasileiro o capitão de uma equipe é considerado como líder do time. Então cada jogo você determinava um capitão, todos eram líderes então, né? Para não deixar a vaidade de lado, né? Exatamente. Lembrando aqui um pouco vestiários, na final, você se lembra que as palavras mais ou menos que você disse para os jogadores, ou o teor da conversa que você disse nos vestiários, pelo menos da final, ou a cada jogo? Lembro, eu dizia sempre para eles, a oportunidade de se consagrar estava ali. Então era necessário que eles tivessem um comportamento muito bom dentro de campo, uma atenção especial e acima de tudo uma garra dentro de campo, porque futebol hoje, um time que não tem garra, não ganha jogo não é? Desde o meio tempo era assim, você tinha que ter garra para conseguir a vitória. Qual o legado que esse time de 84 deixou? Foi uma equipe que toda a vida, o tempo que eu trabalhei aqui, era uma equipe muito dedicada dentro de campo. Muitas vezes eu não tinha que trabalhar do lado de fora, que a equipe se comportava como nos treinamentos. Então o que é isso? É uma equipe aplicada, não é? E você tinha uma comissão técnica? Boa, me ajudou muito. Você se lembra quem que eram os seus auxiliares? O preparador físico era o Vilmar. Vilmar de Souza Júnior, né? Vilmar de Souza Júnior. O massagista era o Zezinho. Zezinho Damas. Zezinho Damas. Você é o personagem principal, nós estamos te entrevistando com algumas perguntas. Conta pra gente, pra quem estiver ouvindo ou vendo, algumas histórias que você lembra, enfim, em qualquer parte do campeonato, uma história que você lembra. Aqui no Uberlândia? É quando nós fomos jogar com o Vasco no Rio de Janeiro, muitos jogadores não conheciam Rio de Janeiro, né? Isso me preocupava um pouco durante a produção deles dentro do jogo, não é? Porque vou jogar no Rio de Janeiro e tal, né? Em São Januário, em São Januário nessa época era o estádio famoso do Rio de Janeiro também. Parece que era o segundo ou terceiro estádio do Rio de Janeiro. Isso trouxe umas dificuldades para a gente. Isso era uma das dificuldades. Bom, eu acho que por mim está tranquilo. Se o Renato tiver alguma... Vicente Laje, só a respeito da atual situação do Uberlândia Sport hoje, muito diferente daquela época. Como que o senhor vê essa atual situação do Uberlândia, disputando o módulo 2? Você está disputando em uma série de brasileiro. Como que você vê essa situação do Uberlândia? Eu vejo com muita tristeza, porque, aliás, eu conversei com o presidente, fazia de tudo, me coloquei à disposição dele para
facilitar qualquer coisa do Uberlândia e Belo Horizonte perante a Federação Mineira, a CBF, porque através da Federação Mineira a gente pode resolver qualquer caso na CBF. Com relação à arbitragem, a gente pode trabalhar em prol do sucesso do Uberlândia. E com relação ao clube hoje, eu fiquei encantado com a estrutura do clube, não é? Fiquei encantado com o atual presidente, uma pessoa vibrante, dedicada. E eu acho mesmo que o Uberlândia tem que fazer força para manter esse presidente no comando aí, que o Uberlândia irá subir para a primeira divisão. Tenho certeza. É só acertar um elenco experiente, jogadores bons, competitivos, que o time sobe. Amanhã, dia 30 de novembro de 2013, será feita homenagem para o senhor lá no ginásio da Vila Olímpica. Como que você recebeu essa notícia? Como está sendo isso aí de reencontrar a cidade de Uberlândia depois de quase 30 anos? Com muita alegria, muita satisfação. Isso é uma honra para mim. O clube lembrou da gente. Eu rever os ex-jogadores meus, isso vai ser uma felicidade. Eu tive uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande a rever o ônibus, O Urutu. o Urutu, que eu viajei tanto nele. Isso me deu uma satisfação enorme. E amanhã essa satisfação irá aumentar a hora que eu apertar a mão dos ex-jogadores meus. E também da torcida que recebeu, quando o Uberlândia foi campeão, recebeu a torcida, encheu as ruas aqui de Uberlândia. Encheu a rua. E foi uma passeata enorme, muito bonita. Aquela satisfação de chegar aqui na cidade com a taça, aquilo foi importante demais, não é? Com certeza. É aquilo que eu disse para você. O Uberlândia entrou naquela história dos campeões brasileiros, representando Minas Gerais. Então hoje está escrito lá na história do futebol, os campeões de Minas Gerais brasileiro e mineiro, não é? Isso é importante demais. É aquilo que eu digo, a prefeitura tinha que dar uma ajuda para o clube, porque o clube representa a cidade. O presidente falou comigo que é muito difícil dirigir o clube, porque não tem patrocínio nenhum. Na minha época tinha a ABC, né, que patrocinava o clube aqui, tinha esse auxílio. Então isso é importante.